Oi, bom dia, bom dia. Estamos prontos. Seguimos na nossa série Os Discípulos e o Reino, Sermão da Montanha. Hoje é sobre Mateus 6, que é muito interessante, é dividido em dois grandes blocos. O primeiro é sobre selfies, mas sobre selfies numa situação especial, quando a gente está ajudando o outro. Jesus fala ali de situações em que a gente vai, ajuda, faz o bem, mas quer o biscoito, a gente quer chamar a atenção, a gente quer que as pessoas olhem para a gente. Era tão forte isso que em algumas circunstâncias ali nos templos de Jesus, as pessoas iam dar esmolas e enquanto davam esmolas pagavam alguém para tocar a trombeta. A gente meio que faz isso hoje na mídia social, né? Jesus disse, não, está fora de foco isso, completamente fora de foco. O pastor Edson vai fazer o link entre os dois blocos, porque o segundo bloco, Jesus diz assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Com um filho de pernambucano, às vezes, quando eu estou ansioso, quando estou ali na correria, eu ouço Jesus dizendo assim, menino, não fique aperreado, não ande por aí aperreado. Sabe? E ele diz, olha, para, respira, se acalma, presta atenção nas coisas simples. Olhe as flores, o lírio do campo. Olhe os pássaros. E ele acrescenta ali, vocês não são muito mais importantes do que eles? Muito mais importantes. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos pássaros, e vocês? A ansiedade do brasileiro é objeto de estudo. Tem muita pesquisa sobre isso. É interessante buscar informação. Nós somos muito ansiosos. Muito ansiosos, super preocupados, com medo de não ter suficiente. E Jesus disse, acalme. Você vai ter o suficiente, você tem o suficiente. A ansiedade tem que ver com amanhã, a depressão tem que ver com o passado. E a gente deixa de viver agora, o presente. Essa é a chave. Então eu queria fazer um exercício com você, na oração dessa manhã. Não vou pedir para você se colocar de pé, mas vou pedir para você fechar os olhos. Feche os olhos. Se dê conta de que existe um assento firme aí que é confortável até e te mantém seguro onde você está. Perceba que tem um piso sólido, firme, abaixo dos seus pés. Perceba que você está hoje aqui numa comunidade segura, num lugar que lhe abraça, lhe aceita, lhe acolhe. Perceba que nesse momento você tem tudo aquilo que você precisa. Perceba também que Deus está provendo, está cuidando, está guardando de todas as maneiras necessárias. Lembre-se que hoje é dia 11 de março de 2023. Este é o momento presente. Neste momento, nós temos tudo o que nós necessitamos. Grande Deus, te damos graças imensas por este momento. Esteja conosco aqui, agora. Esteja conosco, nos ajude a trazer o pensamento e o coração para esse momento em que estamos vivendo, deixar o amanhã para depois porque pertence a Ti, deixar o passado para trás porque já foi. Esteja conosco e guarda-nos, hoje aqui. Muito obrigado pelo Teu amor, que nos lembra que nós somos infinitamente mais importante do que as flores do campo, do que os pássaros do céu. E Tu tens demonstrado isso de inúmeras maneiras diferentes. Guarda-nos, proteja-nos e depois leva-nos em paz para casa, plenos daquilo que aqui vimos receber. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que digno é o Cordeiro que foi morto, está sentado sobre o trono e que reina sobre o mundo, reina sobre essa terra, reina sobre a sua e a minha vida. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória, porque seu nome é maravilhoso, Ele é poderoso. Vamos louvar todos juntos ao Senhor nessa manhã, todos juntos. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é.
assentar sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo,
Santo é o nome daquele que se fez presente por mim, por você, para mim e para a sua vida, que um dia empoeirou os pés dele nessa terra, andou e conheceu a minha e a sua história, e que nos fez iguais diante da mesa dele, da mesa que ele pôs para mim e para você. Tudo é provisão. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. Como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos e o vinho que bebemos, tudo é graça. Junto à mesa todos são iguais, a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar, o corpo que morreu, o sangue que desceu, presente que ele dá. Louvemos aquele que em sua vida e em sua morte nos fez iguais. Tudo é provisão. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota desse chão. Tudo vem do Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. Pão em nossas mãos, o vinho que bebemos, tudo é pela graça. Junto à mesa todos são iguais, a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar, o corpo que morreu, o sangue que desceu, presente que ele dá. Somos todos iguais na mesa do Senhor. Junto à mesa todos são iguais, a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Iguais em sua morte e em sua vida. Junto à mesa todos são iguais, a fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar, o corpo que morreu, o sangue que desceu, presente que ele dá. Bendito seja aquele que se fez presente por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, presente de Deus para mim e para você, para a nossa vida.
Mas tem uma coisa que eu não poderia deixar de dizer para você antes da gente cantar mais uma música. Eu não poderia deixar de dizer para você que muitas vezes as pessoas dizem coisas sobre nós que não são verdade a nosso respeito. Porque a única pessoa que pode dizer algo a respeito de você é quem te conhece de verdade, quem sabe quem é você, quem conhece a sua história, quem conhece a sua jornada, a sua caminhada, quem te constituiu com as próprias mãos. O Senhor vê aquilo que o homem não vê. O Senhor conhece você. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim e disse que eu tenho valor e que eu lhe faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar. E o que ele fez? Cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu? Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, no engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim. Achou sincero o amor que existe. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado porque o Senhor não olha aquilo que somos, aquilo que fazemos,
aquilo que temos e até aquilo que imaginamos ser, fazer e ter. O Senhor enxerga em nós a essência do amor do teu Filho. O Senhor enxerga em nós a justiça dele, porque a misericórdia dele é abundante para com todos. Por isso, Senhor, que através do teu Espírito o Senhor continue fazendo a cada um de nós cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. É o que nós te imploramos em nome dele. Amém, Senhor. Bom sábado para vocês. Muito bom poder recebê-los aqui no Teatro Hall, ainda que seja provisório. A gente espera que em breve a gente possa ter um local para a gente passar o dia, né? Comermos juntos, por que não? E assim por diante. Mas é muito bom receber vocês. A gente está já nas últimas semanas numa série sobre o Sermão do Monte, um sermão extremamente importante que Jesus fundamenta no Evangelho de Mateus aquilo que seria, o que deveria ser o seu reino. E a gente tem visto nessas semanas como Jesus, na narrativa de Mateus, ele vai estruturando o sermão dele a partir de molduras, né? De repetições, de temas que ele começa, termina, depois retoma. Ele vai construindo o discurso, Mateus vai construindo, narrando o discurso de Cristo a partir dessas molduras. E uma moldura muito importante é aquela que a gente falou no primeiro sábado dessa série, sobre nas bem-aventuranças, que Jesus fala, deles é o reino dos céus. Ele abre, então, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele termina as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é uma primeira moldura importante. E logo depois, na sequência, ele fala sobre justamente esses perseguidos, né? Ele vai elaborar a ideia de perseguidos, esses perseguidos por causa da justiça, e aí ele vai terminar a segunda sessão naquelas famosas antíteses, dizendo assim, olha, ouviram o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, eu, porém, vos digo, amem até os que perseguem vocês. Então ele retoma, vocês vão ser perseguidos pela prática da justiça, eu, porém, vos digo que amem os que perseguem vocês. E uma coisa que vai ligar todos esses discursos é a ideia também da justiça. Que os perseguidos são perseguidos por praticarem a justiça. Que justiça é essa? E Jesus vai dizer, é uma justiça que precisa exceder, e muito, a justiça dos escribas e fariseus. E essa justiça que excede muito a justiça dos escribas e fariseus é o amor. É o amor por todas as pessoas, inclusive o amor por aqueles que perseguem, que injuriam, que falam mal da gente, assim por diante. É esse amor que excede a prática da justiça. E aí, na continuação do discurso de Cristo, ele vai retomar a ideia de justiça, lá no capítulo 6, e vai construir mais um pouquinho sobre essa ideia. E o capítulo 6 ele tem uma estrutura muito interessante, eu gosto desse negócio de estrutura, né? Você bate o olho no texto e você vai vendo o que repete, o que não repete, e você vai entendendo como é que o texto está estruturado. Então, basicamente, o capítulo 6 ele tem uma abertura, que é uma afirmação de Cristo, e essa afirmação vai ser desenvolvida ao longo de todo o capítulo. Tá? E é a afirmação, portanto, que é a mais importante. Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então Jesus começa dizendo, olha, cuidado ao exercerem a justiça de vocês, para que vocês não façam isso para serem vistos pelas pessoas, porque aí vocês vão se dar mal. Não é esse o caminho. E aí a gente precisa entender, que justiça é essa que ele está falando? É a justiça que ele está falando desde o capítulo 5. Qual é essa justiça que ele está falando? O amor. Então ele basicamente vai estabelecer um contraponto, que é muito importante, a gente precisa entender. Os escribas e fariseus praticam a lei. Eles fazem a lei, eles interpretam a lei e praticam a lei de uma maneira pesada. Mas vocês vão ter que exceder essa justiça deles. E como é que vocês vão exceder? Amando.
Agora, na prática de justiça de vocês, tomem cuidado para não praticar essa justiça. E essa justiça se tornar algo que as outras pessoas possam ver e elogiar vocês, e vocês possam achar que vocês estão mandando bem, porque aí vocês não estão mandando bem. E aí Jesus ele vai temperar isso da mesma maneira que ele temperou no capítulo 6. No capítulo 5. Ele vai temperar no capítulo 6 da mesma maneira que ele temperou no capítulo 5. Então, no capítulo 5 ele diz: a justiça de vocês precisa exceder e muito a justiça dos escribas e fariseus. E aí ele vai listar 6 coisas da lei mosaica. E ele vai começar dizendo: ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então ele vai falar de matar, ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, eu, porém, vos digo. Vai falar de adultério, ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Depois ele vai falar de divórcio, ouviram o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Depois ele vai falar de juramento, depois ele vai falar de vingança, e aí, por fim, ele vai falar do amar os inimigos. Ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E ele vai criar essas antíteses e se colocar como o grande intérprete da lei. Então ele vai dizer assim: as pessoas guardam a lei assim. Eu, porém, digo para vocês, a lei precisa ser guardada assim. E tudo que Jesus faz nesse processo de antítese é aprofundar a ideia da guarda da lei para além das práticas visíveis. Ele vai dizer assim: olha, não é só o que vocês veem, não é só o exterior, é aquilo que vocês não veem, é o interior. Então não é só não adulterar, não é só não se deitar contra a pessoa, é olhar para outra pessoa com desejos impuros. Então ele vai transferir a ideia da guarda da lei para alguma coisa externa, para alguma coisa interna. E aqui no capítulo 6 ele vai usar o mesmo padrão. E ele vai falar de 3 coisas no capítulo 6, até o verso 18. Ele vai falar sobre esmolas, ele vai falar sobre oração, e ele vai falar sobre jejum. E nas 3 coisas ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte: olha, capítulo 6, verso 2. Quando vocês forem dar esmolas, não saiam tocando trombeta na frente de todas as pessoas. Não façam alarde, para não serem glorificados pelos outros homens. Em verdade vos digo que já há recompensa. Mas se você der esmola, que o que a sua mão esquerda faça, a sua direita não fique sabendo. Depois ele vai falar sobre oração, ele vai dizer no verso 5, olha, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas, nas ruas, nas praças, para que as pessoas vejam. Não, vá para um lugar escondido, para não serem vistos, e orem lá. Porque quando vocês oram em público, vocês oram para serem vistos pelos outros e admirados pelos outros. E no verso 16 ele diz: quando vocês jejuarem, não vão para os lugares com aquele rosto, né, triste. Quando a gente não come, a gente fica triste e nervoso ao mesmo tempo. Não vai com aquele rosto triste e tal, para que os outros vejam que vocês estão jejuando. No meu caso, se eu ficar sem comer, ninguém vai perceber que eu jejuei, né? Então eu tenho que anunciar: olha, pessoal, hoje eu estou em jejum. Tal. E tem gente que faz isso nas igrejas, né? O pessoal vai nas igrejas e fala assim: ninguém está oferecendo comida, mas fala assim: olha, pessoal, hoje eu não vou comer porque eu estou em jejum. Tá? Eu estou orando por um assunto muito sério e tal, e eu estou em jejum. A pessoa já sai anunciando o jejum. Então é muito interessante porque, assim como no capítulo 6, no 5, no capítulo 6 Jesus vai dizer o seguinte: olha, o que você fizer de bom, não faça exteriormente, mas faça interiormente. Você não deve praticar boas ações e fazer boas coisas para que os outros vejam vocês. E aí olhem para você e falem assim: nossa, aquele cara, como ele é bom, como ele é bonzinho, como ele é amoroso. Porque esse é o risco. Jesus condena os escribas e fariseus porque eles faziam tudo para que os outros vissem como eles eram bons na prática da lei. E no capítulo 23 de Mateus, Jesus vai discorrer um pouquinho mais do que ele está discorrendo aqui no capítulo 5 e 6. Num sermão muito mais pesado, Jesus vai chamar os escribas e fariseus o tempo todo de hipócritas. E talvez na acusação mais forte, ele vai dizer: vocês são sepulcros caiados, ou seja, todo mundo vê a lápide bonita,
mas o que está enterrado ali é podre, apodrecido. Então vocês são bonitos de fachada, o que os outros veem é bom, mas o que está dentro do coração é ruim. Jesus está dizendo, o meu reino é diferente, o meu reino não é a fachada, o meu reino é o que está dentro. O meu reino é do coração. A transformação que eu quero não é essa transformação exterior que os outros vão ver e vão dizer, ah, como esse cara é bom. É o que está dentro. E aqui vem um balanço estranho daquilo que Jesus está ensinando. Se a gente prestar atenção no Sermão do Monte, é um negócio... Esse paradoxo que Jesus cria é um negócio estranho, porque ele diz o seguinte, vocês vão ser perseguidos por causa da justiça. E a justiça de vocês precisa exceder e muito a justiça dos escribas e fariseus. Porque vocês, além de cumprirem tudo, vocês vão cumprir com o coração, vocês vão amar as pessoas. Mas, ao amarem as pessoas, cuidado. Ao praticarem as coisas boas, cuidado. Porque em praticando as coisas boas, vocês podem incorrer num problema. O problema de vocês começarem a achar que vocês mandam bem. Que assim como os escribas e fariseus guardavam a lei e achavam que mandavam bem, vocês agora vão praticar boas ações e vão achar que vocês mandam bem. Então toma cuidado. E aí é o paradoxo, porque Jesus diz assim, que a vossa luz, a luz daqueles que praticam a justiça do reino de Deus, que a vossa luz brilhe, que vocês sejam a luz do mundo, que vocês iluminem todos os lugares. Não escondam a luz de vocês. Aí depois ele diz, tudo que você for fazer de bom, faz escondido, para ninguém ver. Pô, que doideira. O que Jesus está querendo dizer com isso? Brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas quando você fizer o bem, faz escondido para ninguém ver. Então, na verdade, não é um paradoxo. Jesus está dizendo o seguinte, se você fizer as coisas certas pelo motivo errado, está errado do mesmo jeito. E a gente tem essa tendência, né? Tem essa tendência tradicional, que é aquela parábola pequena, aquela historieta pequena que Jesus conta, né? E o fariseu é o indivíduo da parábola, mas toda vez que a gente lê, a gente vira igual o fariseu, né? Ele entra na sinagoga, ele olha para o publicano orando no fundo, e ele diz, graças, Senhor, que não sou como esse publicano, que não sou ladrão, que não sou adúltero, que não sou isso, que não sou aquilo. E quando a gente lê a história, a gente pensa, graças a Deus que eu não sou como esse fariseu legalista. E a gente faz igual o fariseu. Então Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês vão ser diferentes, porque vocês vão exceder essa justiça que é praticada por aí, que é a justiça para se mostrar. Mas ao excederem essa justiça, essas práticas para se mostrar, vocês vão correr o risco de querer se mostrar também. E é engraçado como isso funciona. Não, eu sou desconstruído. Eu não estou mais nas igrejas como os outros estão. A minha religião é diferente. Eu pratico bem. Olha aqui eu dando marmita. Olha aqui eu ajudando os pobres. Olha aqui eu fazendo uma viagem missionária para a África. Olha eu aqui com crianças carentes que o nariz está escorrendo. Olha aqui. Olha como eu sou bondoso, como eu sou benigno, como eu sou paciente. Eu sou desconstruidão. Não estou mais nas caixinhas das religiões. Estou fora dessas caixinhas. Coitado desse pessoal que vai na igreja todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira, todo culto de oração. Coitado desse pessoal. Eu não estou mais preso a essas coisas. Eu agora estou numa religião diferente. E aí você fala isso com um sentimento moral, e tipo, pô, eu sou superior, mano, eu mando bem pra caramba. E quando você faz isso, o que ele está dizendo para você? Pô, mandou mal igual aos outros, cara. Porque essa é a tendência. Você começa a querer viver como se fosse em oposição, não. Os legalistas, os fariseus modernos fazem isso. Eu não, eu sou diferente, eu sou melhor que eles, eu faço assado. E aí você cria uma plataforma moral em que você alicerça a sua experiência religiosa. Eu sou melhor que o outro. Da mesma maneira que você experimentava o outro, dizendo que era melhor que você.
E nós continuamos construindo as nossas comunidades em cima de valores comparativos, em cima de valores que jogam uns para cima e os outros para baixo. Ainda que pareçam coisas boas. Tá vendo? Eu não tenho mais esse negócio de dia santo. Todos os dias são santos. Eu pratico bem todos os dias. Pois é, meu amigo. Você está se sentindo melhor do que aqueles que fazem diferença entre dia e dia? Você está errado. A questão aqui é o interior. Cristo está dizendo, olha, ao tentar praticar a justiça do meu reino, você vai correr um risco. E esse risco é o risco de se sentir superior aos outros. E para esse risco eu tenho uma solução. E na continuação de Mateus capítulo 6, do verso 19 em diante, ele vai falar, na minha opinião, resumidamente, sobre cobiça. Ele vai falar, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Cuidado com aquilo que os seus olhos colocam o olhar sobre que você deseja. Você deseja ter posição, você deseja ter dinheiro, você deseja ter a glória das outras pessoas, que as outras pessoas te olhem e achem você maneiro. Tudo isso que você deseja é problemático. Você não vai poder servir dois senhores, você não vai poder servir a Deus e as riquezas, e as posições, e ao status. E vocês que querem servir a dois senhores, vocês estão preocupados, vocês estão ansiosos com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, porque tudo isso mostra para os outros o quão bem-sucedidos vocês são. E na mentalidade, a gente não pode esquecer isso, que na mentalidade humana é uma relação de barganha e de troca. Se eu faço o que é bom, o que Deus vai fazer comigo? Vai me abençoar. Portanto, se Deus me abençoa, eu ando alinhado. Se Deus me abençoa, eu como direito. Se Deus me abençoa, eu bebo direito também. Então, o que eu faço da minha vida mostra para os outros as bênçãos que Deus tem me derramado. Então, para mim, essa segunda sessão de Mateus capítulo 6 é uma sessão que fala da cobiça. Do nosso olhar achando que porque a gente faz as coisas boas, Deus vai abençoar a gente. E a gente, na verdade, está preocupado com essas bênçãos. E Deus está dizendo, meu amigo, isso está errado. Jesus está dizendo, isso está errado, isso não é o meu reino. Por isso que Jesus termina o capítulo 6 dizendo, buscai em primeiro lugar o meu reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro sou eu sou o centro. Você sozinho não vai praticar bondade, você sozinho não vai praticar amor, você sozinho não vai ser caridoso, pelo contrário. Quando você fizer essas coisas, na verdade, você está fazendo para quê? Para você se engrandecer. E enquanto você estiver se engrandecendo, mesmo fazendo coisas boas, na verdade, você está fazendo para você e o eu, e as riquezas e as coisas continuam sendo o centro da sua vida, mas não eu. Portanto, busque primeiro o meu reino e as outras coisas serão acrescentadas. Sou eu que preciso ser o centro. Sou eu que preciso ser o foco. É o meu amor, não o seu. É a minha caridade, não a sua. É o meu jeito de fazer as coisas e ele vai discorrer isso no próximo capítulo, a gente vai falar semana que vem. Mas você precisa deixar de você ser o centro de tudo, inclusive da prática da bondade, e permitir que eu seja o centro. E para mim é nesse sentido que o Pai Nosso é o centro do capítulo 6, é a coisa mais importante do capítulo 6, porque é a maneira com que a gente vai se despir, ou nos mantermos despidos da nossa vontade de controlar as coisas. E o Pai Nosso, creio que vários de vocês sabem de cor, lá no capítulo 6, do verso 9 em diante, diz, Pai nosso que estás nos céus, e ele faz 3 pedidos no início. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como nos céus. Segunda pessoa do singular. Seja santificado o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. Ele começa colocando o nome de Deus, as coisas de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. E aí ele faz 4 pedidos. 4 pedidos importantes. Agora em primeira pessoa do plural. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória. Amém.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui é muito claro. Não é o pão de hoje, o de amanhã, o depois de amanhã, o do mês todo, do ano todo. É o pão de hoje, de agora, o que você precisa para agora. Porque qual é a nossa tendência humana? Acumular. 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 Eu não quero só um pão, eu quero 2 hoje. Amanhã eu quero 2 de novo. E se eu ganhar 5 na segunda, eu não preciso me preocupar com o restante da semana. A gente quer acumular. Deus está dizendo, não, é o pão de hoje. Não é o pão de amanhã, não é o pão do mês, não é o pão do ano todo. É o pão de hoje. É o que você precisa hoje. Eu não vou dar mais, eu vou dar o que você precisa agora. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os que nos devem. E aqui a palavra dívida muito provavelmente veio do aramaico, porque é uma palavra que indica não só uma dívida monetária, como também indica uma dívida espiritual. Então, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Sabe aquele que magoou você, aquele que feriu você, aquele que machucou você? Perdoa a mim, Senhor, como eu perdoo os outros. Perdoa o que eu faço de errado, como eu perdoo os outros que fazem para mim. Perdoa aqueles que me devem, assim, ou perdoa a mim que eu te devo, assim como perdoa aqueles que me devem. Não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes no processo de desconstrução a gente acha que está num lugar que não tem mais tentação, que não tem mais problema. Afinal, eu já amo tanto, eu já sou tão bondoso. Aquelas frases famosas, eu tenho até amigos pretos, tenho até amigos LGBT, tenho amigos de outras religiões, eu já estou bem. Não nos deixe cair em tentação, na tentação da presunção, de acharmos que não há nenhum mal mais em nós. Por isso, livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória. A oração do Pai Nosso ensina para a gente dependência. Dependência das coisas de Deus, da vontade de Deus, da direção de Deus, da guia de Deus, do amor de Deus, das coisas de Deus. Porque a nossa tendência é confiança própria. A nossa tendência é um relacionamento de barganha. A nossa tendência é a gente achar que a gente manda bem. Se não faz de um jeito, faz de outro, mas os dois a gente acha que está acima da média. Mas a religião de Cristo não é a religião dos acima da média. A religião de Cristo é a religião daqueles que sabem que estão longe da média, mas que pela graça de Cristo podem exercer um amor como Ele exerceu. E um amor que não busca a glória própria. Por isso, se a sua luz brilha para você brilhar, alguma coisa não está funcionando bem. Porque quando a sua luz brilhar, é necessário que outra pessoa apareça, que não seja você. E é Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu acho muito importante a gente entender nesse estudo de Mateus 6, que a prevenção, que a vacina para uma espiritualidade sadia, que não esteja focada em nós e até nas nossas boas ações, é uma oração que nos coloque nas mãos de Deus o tempo todo. O Didaquê é um documento cristão dos mais antigos, 1º e 2º século depois de Cristo. Ele recomenda os cristãos que orem o Pai Nosso 3 vezes por dia. E óbvio que a gente não vai tornar disso uma lei, né? Óbvio. Mas a ideia de que constantemente, ao longo do nosso dia, a gente precisa lembrar em oração que o reino não é nosso, que o poder não é nosso, que a graça e a misericórdia não são nossas, e que o amor de Cristo é que vai nos constranger e vai atuar em nós e através de nós, não o nosso próprio. Então Cristo diz, pratiquem boas obras, mas lembrem, não é através de vocês, do poder de vocês, da vontade de vocês, mas de mim, do meu reino, das minhas coisas, do meu amor, em vocês e através de vocês. E o Pai Nosso é esse lembrete. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei. Senhor, muitas vezes,
na construção de uma comunidade, na construção de uma ideia de serviço, na construção de uma ideia de amor. A gente corre o risco de nos colocarmos num lugar de mérito, num lugar moralmente superior às pessoas que estão ao nosso redor. Constantemente na nossa vida espiritual, parece que quando conseguimos de um lado nos desfazer da ideia de que a prática da lei nos torna mais justos e mais merecedores, parece que do outro lado a gente corre o risco de achar que por sermos amorosos, caridosos, nós também estamos superiores às outras pessoas. Mas Cristo claramente ensina no Sermão do Monte que não se trata disso. Que esse risco deve ser evitado, que esse risco deve ser combatido com oração, com dependência completa e restrita de Ti. Por isso, Senhor, que na nossa construção de uma espiritualidade sadia como comunidade, possamos entender que todos nós fomos encerrados na desobediência para recebermos misericórdia, todos nós juntos. Que o amor de Cristo que nos constrange continue a nos constranger. E que seja o amor dele, a caridade dele, a misericórdia dele, a graça dele que atua em nós. Não para que nós sejamos vistos, mas para que Cristo brilhe através de nós. É o que nós te imploramos em nome dele. Amém. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam. Pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam. Os anjos cantam e nós cantamos todos juntos. Todos juntos. Santo, e ao partir me vir, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho. Receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê somente o que eu preciso, Senhor, para minha vida. Me
dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Bom sábado para vocês. A gente se encontra semana que vem, aqui no mesmo local, no mesmo horário, etc, etc, etc. Até mais. A gente já se encontra.